Bom dia, irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos e regozijemos nele, né? Dia de bênção, dia de vitória, dia onde o Senhor nos deu a oportunidade de contemplarmos as suas maravilhas, de vivermos as suas promessas. Esse é mais um dia de vitória, né? Que o Senhor nos colocou de pé, deitamos, dormimos e acordamos sustentados pelo Senhor, e o Senhor nos colocou de pé. O Senhor tem nos dado força, tem nos dado saúde, tem nos dado vigor, tem nos fortalecido, e por isso aqui estamos nesta manhã exaltando e glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui com a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada, e nós vamos abrir aqui, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24, uma parábola maravilhosa, onde o Senhor tem falado profundamente aos nossos corações. É uma ministração, né, que Deus colocou diante de nós, e eu não vou ministrar, eu vou apenas ler, e o Espírito Santo de Deus vai falar, vai fruir em cada coração, em cada mente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e que esta palavra ela venha penetrar na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, trazendo limpeza, trazendo purificação, que nós venhamos receber essa palavra com grado, com alegria em nossos corações, para que nós sejamos libertos, para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos santificados, para que nós possamos nos aproximar mais do reino de Deus. E o reino do Senhor está próximo de Jesus vir buscar a sua igreja, de buscar os seus escolhidos, e nós fazemos parte dessa igreja, e neste dia vai haver uma separação, o joio vai ser retirado e o trigo vai permanecer, que nós venhamos ser trigo, que nós venhamos ser produtivos na presença do Senhor, amém? Eu vou deixar aqui esta leitura, e que o Senhor Espírito Santo possa falar profundamente em cada coração. Foi uma palavra que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos, mostrando para eles, né, o certo, o errado, mostrando para eles aquele que produz, aquele que não produz, mostrando para eles, né, que para herdar o reino do céu precisamos ser purificados, e nós somos, irmãos, como o ouro é purificado, né, para ele se tornar aquela joia linda, bonita, brilhante, ele é passado pelo fogo. E assim, nós que somos servos de Deus, nós somos passados, nós somos provados, nós somos passados pelo fogo, e o fogo do Espírito Santo de Deus nos purifica, nos limpa, nos liberta, nos santifica, e assim nós vamos prosseguindo, glorificando e exaltando o nome do Senhor e buscando a presença do Senhor. E a sua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o coração. Então a palavra que chegar ao seu coração, recebe com alegria, né? Recebe essa palavra com alegria, porque ela vai produzir efeito na sua vida. E muitas das vezes nós não sabemos, mas tem muitas áreas da nossa vida que precisa ser purificada, que precisa ser limpa, que precisa ser moldada, que precisa ser trabalhada. E muitas das vezes nós é que somos o impedimento para o trabalhar do Espírito Santo de Deus. E aqui os discípulos quiseram, né? Eles tiveram a curiosidade, a necessidade de saber um pouco mais da palavra de Deus. E isto está acontecendo nos nossos dias, que nós venhamos ter essa necessidade, sentir essa necessidade, né? De ter intimidade com o Senhor Espírito Santo, de ter intimidade com a palavra de Deus, porque é uma palavra viva, é uma palavra eficaz. Quando nós abrimos este livro aqui, é o próprio Deus falando conosco, é o próprio Espírito Santo de Deus falando conosco, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 14, nos diz assim, eu vou ler com bastante tranquilidade para que você possa entender a palavra de Deus, aleluia. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24, nos diz assim: a parábola do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Ou seja, o joio, irmãos, ele não produz. O joio, ele não tem fruto algum. O joio, ele está ali só mesmo para atrapalhar. O joio, ele está ali para trazer contenda, para trazer desavença, para trazer dissensão. Mas vai haver um momento que o joio ele vai ser retirado. Mas ele precisa crescer para que haja separação, para que veja a diferença. Ele cresce junto.
Deus permite que ele esteja ali, mas vai haver um momento que o joio vai ser retirado e vai ficar o trigo. E o trigo ele produz, o trigo ele traz alimento, o trigo ele traz fruto. Então, irmão, que nós venhamos ser trigo na presença do Senhor, trigo na casa do Senhor, que nós venhamos ser trigo na vida de alguém, que nós venhamos frutificar na vida de alguém, que nós venhamos fazer a diferença na vida de alguém, não por nós mesmos, mas por aquilo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, que nós venhamos buscar a nossa libertação, que nós venhamos buscar a nossa santificação, que nós venhamos buscar a nossa transformação dentro da palavra, através da palavra, que nós venhamos dar ouvido, porque a palavra de Deus diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. O 27 diz assim: e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Vai haver, irmãos, um momento do joio ser arrancado. Vai haver um momento do joio ser arrancado, e ele vai ser arrancado e vai ser jogado no fogo para ser consumido, para ser destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, porém, lhes disse: para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o e em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Aleluia! O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu, se aninham nos seus ramos. Aleluia! Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas. Aleluia! Ou seja, ele falava de uma maneira bem clara que todos pudessem entender. E essa maneira clara está sendo ministrada aos nossos corações, que nós possamos entender a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e buscar a nossa libertação, a nossa transformação. Aleluia! O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Aleluia! Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Os discípulos quiseram saber mais sobre o joio, eles quiseram saber mais sobre o trigo. Eles sentiram essa necessidade, que nós, como cristãos, como servo de Deus, venhamos sentir essa necessidade de conhecer mais a palavra de Deus, de conhecer mais o poder de Deus, de buscar a nossa santificação, de buscar a nossa libertação e nos aproximarmos mais de Deus. E aqui no versículo 37, Jesus disse assim: e Jesus respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Vou ler de novo. O campo é o mundo, ou seja, a palavra está sendo ministrada. A boa semente são os filhos do reino. São aqueles que pegam a palavra, absorvem a palavra, vivem da palavra, obedecem a palavra. São os filhos do reino, faz a vontade de Deus. E o joio são os filhos do maligno. O maligno tem filho. Aquele que se torna mentiroso, aquele que traz dissensão, aquele que é invejoso, aquele que traz contenda dentro da casa de Deus, dentro da sua própria casa, no seu trabalho, é o filho, são os joios, filho do maligno. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Que o Senhor Jesus nos livra, que o Senhor Jesus nos dê o livramento. Tem pessoas que estão andando junto conosco, são joio,
E nós temos que ter, irmãos, esse discernimento, essa sabedoria, porque senão nós nos tornamos joio junto com eles. E este joio andando junto conosco, ele nos atrapalha. Ele rouba o nosso tempo, ele rouba a nossa paz, ele rouba a nossa alegria, porque Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. O joio, irmãos, ele mata os sonhos, o joio, ele mata os projetos, o joio, ele tira a pessoa da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor. Então que o Senhor tenha de misericórdia de cada um de nós, que o joio venha ser arrancado da nossa vida, que nós venhamos viver longe do joio, mas perto da presença do Senhor, buscando a comunhão com o Espírito Santo de Deus, aleluia. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os cefeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-á na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, irmãos, você que está ouvindo esta palavra, ela não é minha, é a palavra de Deus, é o próprio Espírito Santo de Deus falando conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui diz, o versículo 41, e os que cometem iniquidade. Então, irmãos, a iniquidade, ela também é um joio. Então nós vamos buscar a presença do Senhor, vamos pedir perdão dos nossos pecados, vamos procurar estar na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, vamos procurar fazer a sua vontade, porque a oração do Pai Nosso nos diz assim, seja feita a tua vontade. Será que a igreja do Senhor tem feito a vontade do Pai? Será que a igreja do Senhor tem feito a vontade do Senhor Espírito Santo? Tem andado nos caminhos? Tem procurado andar em retidão? Deus viu em Jó a retidão. Deus disse, né, homem reto, temente a Deus. Será que nós estamos sendo temente a Deus, temendo a sua palavra, obedecendo a sua palavra? Irmãos, nós temos que ter temor à palavra de Deus. Nós temos que reverenciar a palavra de Deus, reverenciar porque é uma palavra viva, não é um livro comum, não é uma palavra comum. Quem é o ser humano sem esta palavra aqui? Quando nós passamos a ler esta palavra, a meditar nela, a nossa vida se transforma, o nosso ser se transforma, a nossa mente se transforma, o nosso corpo se enche de paz. Nós somos transformados, os nossos pecados são perdoados, porque o Espírito Santo de Deus é quem fala conosco. E a palavra de Deus diz que todo pecado confessado, ele é perdoado e é jogado no mar do esquecimento. Aleluia, e deles Deus não se lembra mais. Então vamos procurar andar na justiça de Deus, vamos procurar andar no caminho reto, porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus já está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso e tem um lugar preparado para mim e para você. Então, irmãos, que nós venhamos, pedir a Deus em oração, que seja arrancado da nossa trajetória, que seja arrancado do nosso caminho, que seja arrancado da nossa vida, tudo aquilo que está servindo de impedimento, toda pedra de tropeço, todo espinho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 13, versículo 24, que você possa meditar nesta palavra. Todo o capítulo 13 está falando aqui de parábolas, né? A parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola da árvore, né? Da semente. Então que você possa meditar, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá falar profundamente em cada coração, aquilo que eu não pude expressar, aquilo que eu não consegui falar, que o Espírito Santo de Deus ele possa confessar, falar com cada um de nós, no mais profundo do nosso pensamento e no mais profundo do nosso sentimento, amém? Senhor nosso Deus e Pai, neste momento te louvamos, engrandecemos o teu santo nome na beleza da tua santidade. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, te agradecemos pelo teu Espírito Santo, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, te agradecemos pela tua igreja na face da terra. Te agradecemos porque o teu Espírito Santo tem testificado com cada um de nós. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nossas iniquidades, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a prosseguir. Meu Deus, nos ajuda, meu Deus, a produzir frutos para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E os frutos, ó Deus, são almas, ó Deus, que vão render aos teus pés através da ministração da tua palavra, através do nosso testemunho, através de um louvor que nós iremos falar, através de um louvor que nós iremos cantar. Meu Deus,
Deus, meu Pai, que a nossa caminhada, ó Deus, ela venha servir de testemunho, venha servir de frutos para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Meu Deus, a colheita está perto, o reino do Senhor está perto. Meu Deus, nos ajuda, meu Deus, a caminhar, nos ajuda, Senhor, a herdar, meu Deus, este grande dia, este grande momento, a morada que está preparada para cada um de nós. Meu Deus, tenha de misericórdia da tua igreja, tenha de misericórdia dos teus servos, em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos neste dia, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, vamos dizer glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. E até uma outra oportunidade, se Deus assim nos conceder. Fique na paz, fique na graça, fique na unção do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.